Bom dia, boa tarde, boa noite. A aula de hoje fala sobre ligação iônica, representação de Lewis e regra do octeto, que é uma breve revisão do que nós vimos até agora. Então, para os tópicos, nós temos aqui regra do octeto, fórmula de Lewis, ligação iônica. Basicamente isso. Bom, quanto à regra do octeto, talvez vocês lembrem que é o seguinte: elementos são estáveis quando possuem 8 elétrons na última camada, ou camada de valência, né? A gente está falando dos elétrons da camada de valência, os elétrons mais expostos de um elemento químico. Vamos ver alguns exemplos aqui. Aqui, por exemplo, o que é que nós temos? Temos o elemento sódio. O elemento sódio que tem aqui, número atômico 11, significa que ele também tem 11 elétrons, né? Temos aqui na primeira camada, né? Nessa primeira círculo aqui, não é? 2 elétrons, mais 8 aqui na camada, mais um aqui que está sozinho, totalizando 11 elétrons, certo? Bom, então aqui nós temos um elétron de valência, já que ele está na última camada. Aqui, nesse outro exemplo, nós temos o neônio. Neônio, que tem número atômico 10, e por isso ele tem 10 elétrons, né? Lembrem-se que o número de prótons é igual ao número de elétrons em elementos neutros. Bem? Então nós temos aqui, nesse caso, 8 elétrons de valência, né? Nessa camada mais externa aqui, temos 8 elétrons de valência. Assim, o neônio ele é um elemento quimicamente estável, já que ele segue a regra do octeto, já que ele tem 8 elétrons na última camada, certo? Então aqui a gente pode representar estes elétrons de valência com pontinhos, como que eu fiz aqui para o sódio. Então colocamos pontos ao redor do símbolo daquele elemento. Então aqui temos o sódio e aqui temos o neônio, né? Com 8 pontinhos, com 8 elétrons ao seu redor. Ne é o símbolo do neônio, Na é o símbolo do sódio. Bom, então aqui nós podemos ter no mínimo um elétron ao redor do símbolo do elemento químico e aqui 8 elétrons ao redor do símbolo do elemento químico. E no máximo aqui, né? Mínimo 1, máximo 8. Então aqui nós temos a fórmula de Lewis, ou a representação de Lewis, para cada um destes elementos. Ainda pensando na fórmula de Lewis, o que nós temos aqui? A gente tem que lembrar que o número de elétrons de cada camada, né, ou melhor, o número de elétrons da camada de valência de cada elemento está ligado à família em que ele está contido. Aqui eu incluí o elemento hidrogênio na família 1, mas ele não é um metal alcalino, certo? Então aqui na família 1, nós temos aqui, né, elétrons de valência são representados como pontos, ou X, ao redor do símbolo do elemento químico. No mínimo, há um elétron ao redor do símbolo do elemento, e no máximo há 8, como nós vimos agora há pouco. Aqui, para esta família, que é a família 1, nós temos um elétron de valência. Para a família 2, nós temos 2 elétrons de valência. Aqui, esses símbolos, ou melhor, esses elementos que estão em cima. O número de elétrons da camada de valência pode variar. Eles não têm propriedades tão constantes e por isso nós não vamos estudá-los neste momento. Aqui, para os elementos da família 13, que estão aqui, nós temos 3 elétrons na última camada. Então, família 13, 3 elétrons na última camada. Na família 14, nós temos 4 elétrons na última camada. Na família 15, nós temos 5. Na família 16, que é a família dos calcogênios, nós temos 6 elétrons. Na família dos halogênios, que está piscando aqui para vocês, nós temos 7 elétrons. E por último, na família 18, que é a família dos gases nobres, nós temos aqui 8 elétrons de valência. Certo?
Bom, então saber em qual família está aquele elemento já nos dá uma pista de quantos elétrons ele possui na última camada. Então, representando esses elementos, temos aqui o hidrogênio com um elétron ao seu redor, o magnésio com 2, né? Olha aqui, isso aqui, o boro com 3, o carbono com 4, o nitrogênio, o oxigênio com 6, né? Os primeiros elementos de cada família aqui, né? Nesse caso, o flúor com 7 e o neônio, como vimos agora há pouco, com 8 elétrons ao seu redor. Essa é uma forma de representar esses elétrons que estão na última camada. Ainda pensando em termos de ligação iônica, o que seria a ligação iônica? Para obter configuração de gás nobre, os elementos podem ceder ou ganhar elétrons entre si. Então temos aqui que ligação iônica é uma ligação, é uma interação que existe entre metais e ametais. Metais que estão destacados em vermelho na tabela periódica, como estão aqui, e os ametais que estão na corzinha amarela. Certo? Então, quais que são as propriedades que possuem os metais e os ametais? Metais tendem a perder elétrons. Os ametais tendem a ganhar elétrons. Então, nesta relação aqui, metal perde elétrons, ametal ganha elétrons. Muito bem. Então, aqui, o que a gente tem? Elétrons são cedidos para os metais, no caso, para os ametais, melhor dizendo, não é? Metais perdem elétrons para os ametais. Ametais ganham elétrons. De quem? Dos metais. Certo? Isso ocorre porque os metais possuem baixa eletronegatividade, eles têm uma baixa tendência em pegar elétrons, já os ametais têm alta eletronegatividade, eles são menorzinhos, eles tendem a captar mais elétrons, eles gostam bastante de elétrons, podemos pensar assim. Até porque, para seguir a regra do octeto, para um metal é mais fácil perder elétrons do que ganhar. No caso dos ametais, é mais fácil ganhar elétrons do que perder. Por exemplo, um membro que seja aqui da família dos halogênios, como o flúor, tem 7 elétrons de valência. Para ele é muito mais fácil ganhar um elétron, perder 7, não é? Então por isso ele ganha elétrons. Em contrapartida, temos aqui, por exemplo, o lítio, ou o sódio, ou o potássio. Potássio, por exemplo, tem 1 elétron na última camada. Nesse caso, o que seria mais fácil? Ganhar 1? Ou melhor, perder 1 ou ganhar 7? Perder 1, não é? Então, por isso, ele tende a perder elétrons. Metais têm baixa eletronegatividade, ametais possuem alta eletronegatividade. Bem, então aqui, exemplificando, temos aqui o sódio com seu elétron de valência e temos aqui o cloro com seus 7 elétrons de valência. O que acontece com esses elétrons? O sódio tende a perder este elétron para o cloro. Aí ele adquire essa carguinha positiva e aqui o cloro adquire uma carga negativa. Então os íons formados se atraem, formando uma rede tridimensional chamada de retículo cristalino, né? Retículo que vem da palavra de rede, uma rede cristalina, como a gente pode observar aqui. Então a gente pode imaginar, por exemplo, o sal cloreto de sódio. E a gente pode pensar que o sódio são essas bolinhas verdes e o cloro as bolinhas azuis. Então eles estão aqui ligados em uma verdadeira rede chamada de retículo cristalino. E nessa estrutura, então essa aqui representa o sal no estado sólido, não é? NaCl, por exemplo, no seu estado sólido. Nesta rede aqui, os íons estão presos no retículo. O que isso quer dizer? Que eles não possuem movimentação, eles não são livres para andar para lá e para cá. Eles estão presos nesta estrutura chamada de retículo cristalino. Isso vai acabar proporcionando algumas propriedades
para essa substância. Então, quando a gente pensa em ligação iônica, não tem como não falar da regra do tombo ou regra do escorrega. Isso serve para a gente escrever as fórmulas de substâncias iônicas. Funciona assim. O número da carga iônica escorrega para o elemento vizinho, tornando-se o seu índice na fórmula iônica. Como assim? Vamos ver. Vejamos alguns exemplos. Aqui temos, por exemplo, o sódio, que perdeu um elétron, e o enxofre, que ganhou 2. Né? Então, como o sódio perdeu um elétron, ele tem uma carguinha 1+. Como o enxofre ganhou 2 elétrons, ele tem essa carguinha 2-. Se a gente quiser escrever a fórmula da substância formada por esses dois íons, como é que a gente faz? Aí a gente aplica a regra do tombo, que funciona assim. Este 1 escorrega para o lado do enxofre, este 2 escorrega para o lado do sódio. Desse jeito, formando esta substância aqui. Tudo bem? Na2S. Aqui a gente pode até suprimir esse 1. Então temos aqui Na2S. Seria o sulfeto de sódio. Aqui nós temos essa substância chamada de... temos aqui o Mg2+, S2-. Bom, aqui o magnésio perdeu 2 elétrons, o enxofre ganhou 2 elétrons. Como é que a gente escreve a fórmula do composto que possui esses dois íons? Da mesma forma que a gente fez aqui em cima, estes números vão escorregar para os seus vizinhos. Né? Este 2 escorrega para o lado do enxofre, este 2 escorrega para o lado do magnésio. Temos aqui Mg2S2. Só que aí o que acontece? Quando a gente puder, nós vamos simplificar estes índices aqui. Nesse caso, como temos 2 no magnésio e no enxofre, vamos dividir por 2. Assim, a gente pode simplesmente suprimir esses dois números aqui, né? Lembra que a gente escondeu o 1 que estava aqui? Aqui, da mesma maneira. Tudo bem? Fica aí a Mg1S1, mas a gente não precisa escrever este 1. Tudo bem? Só por escrever o elemento, subentende-se que já tem um dele. Certo? Aí, para esse último exemplo aqui, nós temos o alumínio 3+, e temos o oxigênio 2-. Al3+, oxigênio 2-. O alumínio que perdeu 3 elétrons, o oxigênio que ganhou 2 elétrons. Como é que a gente faz aqui? Da mesma maneira que fizemos nos exemplos anteriores. Este 2 escorrega para o lado do alumínio, este 3 escorrega para o lado do oxigênio. Fazendo esse escorregamento, temos este composto aqui. Este aqui, certo? É o Al2O3. É o óxido de alumínio. Não precisa se preocupar muito com os nomes que eu acabo citando aqui, porque nós vamos aprender em aulas posteriores como fazer isso, né? Aqui temos um óxido, que é da família dos óxidos, né? Compostos chamados óxidos. Esses dois aqui são sais, né? Que são outra, na verdade é uma outra função inorgânica, certo? Bom, vamos lá para o próximo slide. Então aqui eu estou citando compostos covalentes e moleculares, além dos iônicos, para adiantar um pouquinho o que nós vamos ver na próxima aula, que fala justamente sobre compostos covalentes. Para que o composto seja considerado iônico, basta que haja uma ligação iônica, para que ela seja classificada dessa maneira. Como assim? Vamos ver aqui, ó. Temos dois exemplinhos. Carbonato de cálcio, que é um sal, e um outro sal chamado de cloreto de sódio. O carbonato de cálcio tem esse jeitão aqui, ó. Aqui temos o carbono e o oxigênio interagindo entre si por meio de compartilhamento de elétrons. Como eu disse, nós ainda vamos aprender em outras aulas como é que se faz isso, né? Mas por enquanto, acreditem em mim. Aqui eles estão interagindo por compartilhamento de elétrons. E aqui nós temos o cálcio, que perdeu 2 elétrons. Perdeu 2 elétrons para este conjunto aqui de elementos que tem carga 2-, né? Nós temos aqui o ânion carbonato e aqui o cátion cálcio. Bom, então aqui nós temos lá as ligações covalentes, como eu acabei de citar, e aqui a presença do metal é o que indica a ligação iônica, né?
Lembre-se que ligação iônica é sempre ligação entre metal e ametal, que no caso, há metais aqui. Tudo bem? A gente pode reescrever este carinha aqui dessa forma, que, repito, nós ainda vamos aprender como se faz. Tudo bem? Então aqui temos uma ligação iônica por haver um metal. Como exemplo também temos o NaCl, em que o sódio é um metal e o cloreto, ou cloro, né, é o ametal, formando essa estrutura aqui que nós vimos agora há pouco, que é o retículo cristalino, na sua forma sólida. Vamos dar uma olhada um pouco mais a fundo nesse retículo cristalino aqui. O que ele tem, o que ele faz, o que ele possui, né? O retículo cristalino, no seu estado sólido, possui algumas propriedades. Quais, por exemplo? Né? Tá aqui o retículo cristalino de cloreto de sódio. Geralmente, compostos iônicos são sólidos à temperatura ambiente. Isso é geral. Eles são isolantes em seu estado sólido, ou seja, eles não conduzem corrente elétrica. Por exemplo, sal no estado sólido não conduz corrente elétrica. Por quê? Porque para haver condução de corrente elétrica, nós precisamos de mobilidade de cargas e que, claro, essas cargas estejam presentes. Como aqui essas cargas estão presas no retículo cristalino, como elas não têm uma mobilidade grande, é uma mobilidade bem restrita, uma mobilidade bem pequena, não há condução de corrente aqui, né, nesse estado sólido. O que é muito diferente se nós jogarmos este carinha aqui em água. E aí o que a gente tem é isso daqui. O que são essas coisas que a gente está observando? Ó, verdinho representam os íons cloreto, né, o ânion cloreto. Em azul nós temos aqui o íon sódio, certo? Muito bem. Então, o que acontece? Está aqui o cátion, está aqui o ânion. Se vocês observarem ao redor dos cátions e dos ânions, a gente tem essas outras bolinhas aqui. Nesse caso, que estão representando água, né? Água, né? H2O. Nós temos aqui nas bolinhas brancas hidrogênio e na bolinha vermelha oxigênio. Então temos água ao redor dos íons, né? É o que acontece quando nós dissolvemos o sal em água. A água envolve cada íon. Antes eles estavam aqui juntinhos, interagindo entre si. Agora eles estão separados. Agora eles têm mobilidade. Então aqui a gente tem cargas elétricas que possuem mobilidade, né? Aqui NaCl em solução aquosa, né? Olha a aguinha ao redor. Aliás, esse fenômeno aqui nós chamamos de solvatação. Solvatação. Então aqui, quando o sal está em solução aquosa, a gente tem aqui sim um condutor elétrico, né? Condutores de eletricidade, eles são, né, compostos iônicos, formam condutores elétricos em solução aquosa ou mesmo no estado líquido, não é? No estado líquido, nós não temos água. Temos esses íons com uma certa separação entre si, mas sem haver água, e ele está no estado líquido. Tudo bem? Então, os compostos iônicos em seu estado sólido não conduzem corrente porque as cargas pertencentes ao retículo cristalino estão presas. Agora, compostos iônicos em estado aquoso ou estado líquido possuem mobilidade, né? Eles têm mobilidade, eles dão mobilidade para os seus íons e por isso eles são condutores elétricos, certo? Então tá aqui as moléculas de água, aqui de cátion e ânion. Tudo bem. Vamos dar uma olhada em alguns exercícios. Esse exercício aqui fala o seguinte: os átomos dos metais têm tendência a 1 elétrons, transformam-se em 2. E os átomos dos não metais têm tendência a 3 elétrons, transformando-se em 4. A ligação iônica resulta da 5 entre íons de cargas opostas. Então, estes números aqui representam lacunas. Qual das alternativas aqui preenche corretamente essas lacunas? Então, vamos dar uma olhada, né? Seguindo essa ordem, qual a alternativa que vai preencher corretamente estas lacunas? Então, o que a gente pode observar aqui? Quando falamos de metais,
temos substâncias com baixa eletronegatividade, né? Metais tendem a perder elétrons. Então aqui os átomos dos metais têm tendência a taranã. Esse taranã seria perder elétrons, né? Então já daria para eliminarmos a alternativa C, porque diz que os metais ganham elétrons. Já daria para eliminar a alternativa C. Ao perder elétrons, eles formam cátions. Então, os não metais, que têm alta eletronegatividade, ganham elétrons e por isso formam ânions, né? Então, aqui, os átomos de metais têm tendência a perder elétrons, transformando-se em cátions. E os átomos dos não metais têm tendência a ganhar elétrons, transformando-se em ânions. A ligação iônica resulta da taranã entre íons de cargas opostas. Bom, então, quando a gente tem aqui um cátion e um ânion, eles se atraem por forças eletrostáticas, né? É bem aquela coisa de atração de cargas de sinal igual, ou melhor, cargas de sinal diferente, né? Na física não se diz que os opostos se atraem, é o que acontece aqui, né? Um cátion atrai um ânion. Então aqui é uma atração chamada de eletrostática. Então qual das alternativas vai completar corretamente essas lacunas? A alternativa B, né? Átomos de metais perdem elétrons, transformando-se em cátions, e os átomos dos não metais têm tendência a ganhar elétrons, transformando-se em 4 ânions, né? A ligação iônica resulta da interação, né, da atração eletrostática entre íons de cargas opostas, né? Então aqui a alternativa B de beleza, a alternativa B de Butão, né? Butão, que é um país asiático localizado bem aqui, ó, pertinho da Índia. Tudo bem? Né? Pertinho da China, pertinho da Índia. Butão, olha que bonita a bandeira do Butão. Alternativa B de Butão. Alternativa B de beleza. Vamos ver mais um? Aí, esse exercício aqui da Federal de Viçosa diz assim: os compostos formados pelos pares magnésio e cloro, cálcio e oxigênio, lítio e oxigênio, potássio e bromo possuem fórmulas cujas proporções entre os cátions e os ânions são, respectivamente. Então, de certa forma, ele está perguntando aqui qual que seria a fórmula formada por cada um desses pares de cátions e ânions. Cátions e ânions. Então, ele até manteve essa ordem, né? À esquerda ele deixou os metais, à direita os ametais. E aqui, como dados, nós temos os números atômicos de cada uma dessas substâncias. Bom, há duas formas de fazer esse exercício. A primeira, que eu acredito ser um pouco mais difícil, seria fazer o quê? A distribuição eletrônica usando o diagrama de Pauling para cada um desses elementos. Aí você encontraria o número de elétrons da última camada para cada um deles. E aí você faria a perda ou o ganho de elétrons de acordo com o par que temos aqui, né? Magnésio, cloro, cálcio e oxigênio, etc. Outra forma de resolver esse exercício é identificar em quais famílias estão esses elementos. Lítio é da família 1, oxigênio da família 16 e assim por diante, certo? Então, temos aqui o magnésio, que é um membro da família 2, é um membro da família dos metais alcalino-terrosos, né? Se vocês olharem no vídeo um pouquinho mais para trás, vocês vão ver lá o magnésio na família 2. Temos aqui o cloro, que é um membro da família dos halogênios, né? Que lá teve azul bem escuro, um pouquinho mais atrás no vídeo, né? Ele é um membro da família 17 e por isso tem 7 elétrons ao seu redor. Bom, então aqui o magnésio, ele perde um elétron para o cloro que completa o octeto. Só que aí o magnésio aqui tem que doar mais um elétron. E agora? Ele vai ficar com esse um elétron aqui? O que a gente pode fazer? A gente pode colocar outro cloro aqui. Colocando outro cloro, o magnésio pode doar esse elétron para este outro cloro aqui. Tudo bem? Então, a fórmula que une esses dois elementos forma o composto MgCl2. O magnésio perdeu 2 elétrons, cada cloro ganhou 1. Então a proporção entre cátion e ânion
é de 1 para 2. Um cátion para 2 ânions. 1 para 2. Então já daria para eliminar a alternativa A, a alternativa C e a alternativa E também, não é? Já daria para eliminar 3 alternativas. Vamos ver o próximo parzinho. Aqui nós temos o cálcio, que é um membro da família 2, que estava em vermelhinho, claro, no nosso vídeo um pouquinho mais atrás, né? Membro da família 2, 2 elétrons na última camada. E aqui o oxigênio, membro da família 16, né? Que estava lá um pouquinho mais atrás no vídeo também. Bom, aqui é um pouco mais fácil, não é? O oxigênio quer receber 2 elétrons, já que ele tem 6 na última camada. O cálcio quer se livrar desses 2, então ele transfere os seus elétrons para o oxigênio. Então aqui o oxigênio completou o octeto e o cálcio deu os elétrons que ele queria doar. Então qual que é a proporção para cátion e ânion aqui, né? Ele perdeu 2 elétrons, aqui ganhou 2 elétrons, temos 1 de cada, não é? Então, por isso aqui, a proporção de cátion e ânion é 1 para 1. 1 para 1. Não é? E já vai dar para nós a alternativa D aqui, não é? 1 para 2, para esse primeiro par aqui. 1 para 1, para este segundo par. Para os demais, como é que ficaria? Temos aqui lítio, que é um membro da família 1. Oxigênio, que é da família 16, né? 6 elétrons na última camada. Este elétron é doado para este oxigênio aqui. O lítio doou o número de elétrons que ele queria doar. Mas o oxigênio ainda precisa receber mais um. O que a gente pode fazer? Coloca mais um lítio. Esse lítio vai doar o elétron que ele tem, fazendo aí, agora sim, o oxigênio completar o octeto. Então, nesse caso aqui, para este par, temos então estes cátions, este ânion, e a proporção de cátions e ânions é de 2 cátions para 1 ânion, certo? Até como já diz, a alternativa D aqui. E aí, por último, K e Br. Potássio, que é um membro da família 1, e bromo, que é um membro da família 17, bem abaixo do cloro, né? Tem o flúor, depois o cloro, depois o bromo. Olha ele aqui. Bom, então o bromo com 7 elétrons, potássio com 1. O potássio vai doar este elétron para o bromo completa o octeto, e o potássio doou os elétrons que ele queria doar. Assim, potássio fica com carga positiva, bromo com carga negativa. E a proporção cátion-ânion é de 1 para 1, como já nos dizia a alternativa D. D de deu para entender, D de dragão, que está presente na bandeira do Butão, D de Djibouti. Djibouti? Djibouti é esse paizinho aqui, ó, que tá lá bem na África, bem fazendo costa aqui, com o Mar Vermelho, ó, bem pertinho aqui do Oriente Médio. Djibouti. Tudo bem? Bom, então por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham entendido. Dúvidas? Deixem aqui nos comentários. Um grande beijo, um grande abraço e até mais!